Pois é, você tá aí, né, com a pulga atrás da orelha, chupeta ou não, mamadeira ou não, quais os benefícios, quais os riscos, quais os prejuízos. Gente, o uso da chupeta é uma dúvida que muitos pais têm e divide opiniões, é claro, né? O que não faltam são pitacos sobre o que dar ou não para o bebê. E a sucção é sim um reflexo importante mesmo já dentro da barriga da mãe. Ele é essencial para o crescimento, para a sobrevivência e para o desenvolvimento psíquico do bebê. E até 1 ano de idade, os bebês têm essa necessidade de sugar. Quando a sucção alimenta o bebê, ocorre uma liberação de endorfina, causando aquela sensação de prazer, a diminuição da dor e também da ansiedade. Só que normalmente os pais optam pela chupeta quando o bebê começa com o hábito de chupar os dedos ou de querer o peito apenas para sugar, sem puxar o leite necessariamente. Mas, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, os pais e responsáveis devem tomar essa decisão sabendo dos prós e contras do uso da chupeta. E para ajudar com isso, a gente vai conversar hoje com a odontopediatra, a doutora Aline Lenier, que vai trazer aqui inúmeras colocações sobre esse hábito. Mas você aí que tem filho, você que é vó, você que é mãe, você que é cuidadora, você que é cuidador, você que quer o melhor para o seu filho, pode participar com a gente. Manda aqui o seu WhatsApp, manda aqui a sua dúvida para o nosso número que está aberto e ele é o seguinte, 12 98266 0004. Vou repetir, 12 98266 0004. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você também vai ser direcionado para o nosso contato de WhatsApp. Tudo bem? Doutora Aline, bem-vinda, que prazer estar falando com você sobre esse assunto polêmico, mas necessário. Tudo bem aí? Tudo bem, Teru? Um prazer é todo meu de estar aqui com vocês essa tarde. Doutora, olha, mamadeira, chupetas, são aliadas ou vilãs? Os famosos sossega-leão, né? Para as mães, para os cuidadores, eles têm o seu papel ou realmente só trazem prejuízo, só problema? Então, a chupeta e a mamadeira sempre foi usado aí, né, colocado aí até nos enxovais para bebês, mas as pesquisas têm mostrado que eles não são um auxílio aí para os pais, né? Eles vão causar aí diversos problemas na criança. Agora é o seguinte, quando a gente vai na farmácia, a mãe tá lá, bebezinho recém-nascido, aquele bebê com cólica, chorando, a mãe não sabe se é fome, não sabe se é dor, o pai desesperado, especialmente os de primeira viagem, né? Vão lá para a farmácia e aí tem aquela infinidade de bicos. E aí eu quero saber o seguinte, e preços também, né? Tem biquinho ali que fica no vidrinho ali no caixa e tem aqueles de marca assim que parece que tem ouro ali pintado, escondido ali dentro do bico. Existem mais apropriados ou alguns que são melhores, que são menos prejudiciais, que seriam talvez recomendados? Então, é mais marketing do que mesmo se tem algo melhor ou não. Existem os bicos ortodônticos, né? Mas o que a gente sabe é que ambos, os convencionais ou os ortodônticos, eles vão causar problemas. A língua, ela quando usada, algum bico artificial, ela vai ficar numa posição incorreta. E aí isso vai facilitar a respiração pela boca, né? E não pelo nariz, que seria o mais adequado. Então, não existe um bico ideal, não precisa comprar os mais caros. Tá, a gente percebe que o bebê fica mais calmo quando ele começa a chupar uma chupeta, por exemplo, ou inclusive usar mamadeira, né? Por que isso acontece, doutora? Então, o bico e a mamadeira, eles são usados mais para acalmar os pais, né? Porque a criança está no momento ali de angústia, chorando, então para que essa criança parar de chorar, eles colocam ali a chupeta. Como você falou na introdução, né, muito bem falado, a sucção ela é uma regulação da criança. A criança ela precisa fazer a sucção. Então, muitos pais, quando vão fazer lá o ultrassom, vê a criança chupando o dedinho, né? Isso é comum. A criança ela precisa fazer a sucção para se suprir. Então, a criança
ela usa mesmo a sucção para se autorregular, mas essa sucção não deveria ser feita aí no bico, né, ou na mamadeira. Legal. E surgiu uma dúvida que chegou de um telespectador que eu quero trazer agora, doutora. Vamos ver se ela é pertinente. O Manuel Paulino está perguntando aqui. Eu tenho uma filha de 5 meses e ele quer saber se é verdade que o uso de chupeta causa problemas estomacais. Talvez imitando aí, eu não sei se a gente pode fazer essa comparação, mas um chiclete, uma goma de mascar que você fica ali usando, gera saliva, mas não está ingerindo nada, né? Com a chupeta a mesma coisa, doutora? Você gera aquele estímulo que vai chegar comida, mas não chega nada lá? Não, ele não gera um padrão de... Não gera essa sensação igual o chiclete, né? Mas ele gera um padrão errado de deglutição. A língua ela vai ficar posicionada numa posição incorreta, né? Ela vai ficar mais para trás e para baixo do que é o ideal dela ficar. Isso vai gerar problema até na mordida, né? Na deglutição da criança. Entendi. Bom, é o seguinte, acho que a gente precisa destrinchar quais são as principais desvantagens do uso dos bicos artificiais. A gente preparou aqui um display e eu queria que você comentasse para a gente, por exemplo, esse prejuízo aqui, olha, essa desvantagem, que é favorecer o desmame precoce. Por quê, doutora? Se vocês forem na farmácia, quem for comprar um bico ou uma chupeta, pode olhar lá que na farmácia vai ter escrito que a chupeta causa desmame precoce. É obrigatório ter isso, né, quando vai vender bicos e chupetas, porque a gente deve priorizar sempre o aleitamento materno, né, essencial para a vida da criança. E a criança ela tem um padrão de deglutição quando ela suga o peito da mãe. Então, ela precisa fazer um movimento da língua e um movimento da mandíbula, né, que é esse osso aqui embaixo, para ela poder conseguir extrair o leite. Se a gente usa a chupeta ou a mamadeira, a gente muda essa posição, muda a posição da língua e muda a posição desse osso, né, da mandíbula. Então, a criança ela vai acostumar a sugar dessa forma e aí na hora que ela for pro peito da mãe, ela não vai querer sugar. A mamadeira, ela não precisa fazer força para o leite vir, né? O leite já vem constantemente. E aí no seio da mãe, não, ela precisa fazer o movimento correto para o leite vir. Então, se ela usa o bico ou a chupeta, ela vai acostumar com um padrão diferente do que o que ela tem que usar no peito da mãe. Olha que interessante, gente. E isso, eu estou imaginando que vai gerar essa outra desvantagem aqui, que é a formação da boca e dos dentes também prejudicada por conta dessa posição da língua e desses movimentos que vão alterar, né? Porque aqui se chupa a mamadeira mais facilmente, aquele exercício com o maxilar não vai acontecer, né? Isso. Sim, se ela usa muito a chupeta, né, e a mamadeira, ela não vai fazer esse exercício. É um exercício mesmo, igual para o músculo, né, que a gente faz na academia, é um exercício mesmo que a criança faz na hora que ela está sugando. E se ela também usa o bico artificial, a posição da língua incorreta vai facilitar com que ela respire pela boca e não pelo nariz. Se a criança não respira pelo nariz, o crescimento ósseo dela é prejudicado, então ela tem ela fica prejudicada aí quanto à mordida, né, e a formação dos dentes também. Olha, você já puxou outra desvantagem aqui, doutora, que é a respiração. O padrão respiratório muda, porque aí ela precisa... vai ficar só respirando pela boca. Por quê, doutora? Sendo que com a chupeta na boca, dá a impressão de que ela vai ter que usar o nariz. Sim, mas quando ela tá com a chupeta, o bico ele fica entre a língua e o palato, né? Que é esse osso em cima aqui, o céu da boca. O céu da boca, isso? O céu da boca, ele é o chão do nariz. Ok. Né? Então, se a criança não fica com a língua encostada nele, o nariz não vai ter, né, o crescimento correto, a boca não vai ter o crescimento correto, que vai favorecer essa respiração pelo nariz adequada. E aí, quando ela tá com esse bico artificial na boca, a língua ela vai ficar mais para trás e para baixo. Então, ela não vai fazer o selamento. A posição correta da língua para a criança poder respirar pelo nariz é ela atrás dos 2 dentes da frente, bem em cima, para ela selar a boca bem certinha e respirar pelo nariz. Quando a criança usa chupeta também, ou um outro bico artificial, né, ela não fica com a boca fechada. Né, a boca está aberta. É verdade. Então ela vai acostumar ali a respirar pela boca. Inclusive, a gente conseguia, eu lembro na minha infância, eu conseguia saber os meus coleguinhas que chupavam chupeta sem ver eles chupando, porque a gente vê aquela boquinha um pouquinho mais pontudinha, né? E o céu da boca realmente mais arcado de quem respira pela boca mesmo, uma coisa contribuindo com a outra. Por que aumenta também, olha, doutora, o risco de otites?
porque altera o padrão de deglutição da criança, né? Quando a criança mama no peito, ela tem um padrão correto de deglutição. Se ela vai para a mamadeira, muda esse padrão de deglutição e favorece o surgimento de otite. Então, quer dizer que ele pode, de repente, escapar um pouquinho o leite daquela engolida e ir para o lugar errado, formando infecção no ouvido, é isso? Sim, isso. Super interessante. Isso mesmo. Agora, essa questão aqui já parte da questão física para uma questão social. Ela vai afetar a sociabilidade da criança, o desenvolvimento dessa sociabilidade. A chupeta seria meio que uma ferramenta, dando para a criança a sensação de que ela não precisa de mais ninguém, doutora? Isso, a chupeta é como se fosse a tela para a criança, né? A criança ela se fecha naquele mundinho e não precisa interagir. Ela fica sozinha ali com a chupeta dela, né? Então ela não vai precisar interagir com outras coisas. Agora, os estudos já têm mostrado que esse impacto ele vai além da infância para a vida adulta, porque o uso de chupeta está relacionado com vícios orais na vida adulta. Você está falando de que tipo de vícios aqui, doutora? Aí vão dos vícios desde a criança que chupou chupeta, quando adulta ela vai passar até a onicofagia, né, que é roer as unhas, e pode até, já tem pesquisas que mostram que crianças que chuparam chupeta, né, são adultos que vão ter maior probabilidade de ser fumantes e de usarem bebidas alcoólicas. Então tá muito aí relacionado com vícios orais mesmo na vida adulta. Agora é o seguinte, tem gente assistindo a gente com a criança lá no berço chupando a chupeta e, de repente, se tocou que realmente talvez precisa avaliar aí se o uso, se a escolha da chupeta ou do bico ou da mamadeira está afetando o desenvolvimento dessa criança. Existem sinais que a gente pode perceber que já está afetando o desenvolvimento da criança? Opa, acho que a gente teve uma travada aqui, vamos ver se ela volta daqui a pouquinho. E eu sei que você, que de repente optou por dar chupeta aos seus filhos, sente de vez em quando essa dúvida. Ou acho que ela está voltando aqui. Eu não sei se você, ou se você já está decidido, não, eu vou dar porque, olha, me acalma, já entendi que é uma chupeta que me acalma mais até do que a criança, mas é sério pensar que esse hábito vai afetar a questão fisiológica, vai afetar também a questão social e a questão vai afetar até a vida adulta, hábitos nocivos na vida adulta. A gente está tentando fazer uma conexão novamente com a doutora Aline por aqui, mas é importante pensar. Doutora, voltando aqui, será que a gente consegue perceber quando esses hábitos do bico e da chupeta já estão afetando o desenvolvimento da criança? Sim, a gente pode observar se a criança ainda amamenta, né, no peito da mãe, se ela está deixando de amamentar, né, se ela não está buscando tanto o peito da mãe por causa de usar o bico, se a criança não sela a boca, né, não fica com a boca fechada quando ela está dormindo, por exemplo, é um sinal que já está atrapalhando até a respiração. Tá. E tem pais que falam assim, mas o meu filho usa chupeta só para dormir e depois depois que ele dorme, ele não precisa mais da chupeta. Tudo bem, doutora? Então, não. O ideal é não usar. É procurar mesmo, a criança está buscando então essa chupeta para se acalmar, né? Então procurar outras formas aí de acalmar a criança, conversando, contando uma história para ela dormir aí, ou se a criança ainda amamenta, dando peito, né, para ela, para poder trocar aí a chupeta por outro hábito dessa criança. É bem legal você pensar o seguinte, que se seus pais te deram chupeta e você tá beleza com isso, se os seus avós também usaram dessa ferramenta e tá tudo bem, eles não tinham a ferramenta de pesquisa que a gente tem hoje disponível. Então é o seguinte, a gente descobriu, agora a gente não precisa tomar as mesmas decisões que os nossos pais tomaram. Chegou uma pergunta interessante aqui, doutora, de um pai, olha aí, Wildson Moraes, perguntando o seguinte, e o uso da chupeta e mamadeira em crianças de 6 anos? Eu quero saber, porque é o seguinte, se de repente a gente escolheu dar a chupeta e da mamadeira, será que existe uma idade adequada para fazer esse desmame, doutora?
Então, é uma criança de 6 anos que ainda está usando a mamadeira, o ideal é a gente ver por que ela está usando, em que horários que ela busca usar a chupeta e a mamadeira, né? Será que ela está ficando ansiosa em alguns horários? Então, buscar trocar aí por outros hábitos que ela possa adquirir mais saudáveis, né? Uma conversa com os pais, uma outra brincadeira, para ela poder substituir esse hábito. Uma idade ideal, depois que a criança usa, não tem uma idade ideal, porque os problemas vão ser causados desde quando ela começou a usar, né? Tá. O importante é a gente estar mais preocupado com essa retirada, como que a gente vai fazer a retirada da chupeta para não causar trauma na criança. Agora eu quero saber. Como fazer, então? Como dar o tchauzinho para a chupeta e para a mamadeira? Presta atenção, você que é pai, você que é mãe, que tá aí, tiro no tiro, faço, não faço. Como é que faz, doutora? Tem que ter muito cuidado, os pais têm que ter muita paciência e carinho com a criança no momento que eles decidirem retirar a chupeta. Não falar que o Papai Noel vai pegar ou que vai dar para algum bichinho, porque isso vai causar trauma na criança. A criança não tem capacidade de escolher o que é melhor para ela. Ela pode até trocar. Eu troquei por uma boneca, mas eu tinha 2 anos, eu não sabia que era o melhor para mim, né? Então tem que ter muito carinho com essa criança na hora de trocar e conversando com ela, olhar os horários que ela busca usar essa chupeta ou essa mamadeira e conversar, trocar por alguma brincadeira, uma historinha, uma conversa e fazendo isso gradativamente, né, para que ela diminua os horários de uso até que ela fique sem usar totalmente, mas sempre tentando não causar trauma na criança e nunca tirar de forma brusca. Legal, legal. Doutora, chegou uma interação interessante aqui que eu quero trazer também na nossa tela. A Márcia está dizendo o seguinte: meu filho tem 5 anos e chupa o dedo. O que fazer? Aliás, doutora, a Márcia trouxe aqui uma questão interessante porque muitos pais dão chupeta com medo dos filhos ficarem chupando o dedo eternamente. Eu tinha um primo que chupava o dedo até os 5, 6 anos e eu lembro que todos os primos tiravam sarro dele. O que é pior, chupeta ou dedo? Então, quando a criança é bebê ainda, até os 2 anos, ela usa o dedo como uma autorregulação. Então, ela está ansiosa, está com algum medo, né? Ela usa o dedo para sugar, para suprir o emocional também. Né? Então, é normal a criança chupar o dedo até os 2 anos. A chupeta, ela é pior do que o dedo. O dedo, ela tem o formato mais semelhante ao mamilo da mãe, ele tem calor ali, né? Ele tem cheiro. Então, se a criança está chupando o dedo enquanto é bebê, deixa ela chupar o dedo, né? Até os 2 anos é normal que ela use o dedo para se autorregular. Ela está descobrindo o mundo, né? Então, ela está descobrindo ali uma forma de autorregulação. Conforme a criança vai crescendo, ela vai trocando esse hábito de chupar o dedo por outras coisas. Se a criança ainda está chupando o dedo com 5 anos, por exemplo, o ideal é saber por que ela está chupando o dedo. E aí ir trocando, né? Ver se ela está ansiosa com alguma coisa. Nesse momento que a gente está vivendo, as crianças estão muito ansiosas, É verdade. Né? Perderam contato muito com o mundo, né? Então, tentar trocar, olhar por que horas que a criança está usando esse dedo e aí brincar com ela, conversar, né? E ter um momento de interação com ela para que ela vá deixando de usar de chupar o dedo. Muito bom, olha só. E aquela mãe, doutora, que de repente não conseguiu amamentar por algum motivo, não está conseguindo, de repente está no presente, né? Como é que ela deve fazer para não prejudicar o desenvolvimento do seu filho? Existe uma alternativa para a mamadeira? Sim, a mamadeira não é aí a única solução, né? O ideal é que ela use copos, existem copinhos de vidro para ela poder colocar o leite materno e oferecer para o filho, copinhos pequenos, até que se ela tiver em casa e oferecer o copo, o leite nesse copo, ou existem as colheres dosadoras, né? Que a mãe coloca o leite lá dentro, o leite materno, e aí oferece o leite nessa colher dosadora para a criança. E aí ele vai usar o mesmo padrão para ter esse leite, né? O mesmo padrão que ele usaria no seio da mãe. Olha só, então alternativas aqui menos prejudiciais para as crianças. É claro que a gente quer o melhor, né, gente? É claro que a gente, às vezes, tomou decisões baseadas na nossa realidade, então, mas hoje a gente tem mais condições, a gente tem mais suporte, a gente tem mais entendimento, então, para tomar
para fazer escolhas mais sábias com relação aos nossos filhos hoje, que vão afetar o futuro. Doutora Aline, quero te agradecer aqui por nos orientar, por trazer aqui essas novidades aqui para a nossa conversa. E quem quiser aprender mais sobre odontopediatria, pode seguir a doutora Aline nas redes sociais, que ela está sempre postando ali coisas interessantes. Eu vou soletrar aqui, porque seu sobrenome a gente lê de um jeito, fala de outro, @Aline e tá tudo junto, tá? LAIGNIERDE no Instagram, tá bom? E aí você vai conhecer mais novidades, então, da odontopediatria. Obrigada, doutora Aline. Obrigada a você, Teru. Que os pais, então, fiquem informados, né? Eu acho que a informação, ela é importante para eles decidirem, né, o que querem fazer. Mas a informação a gente tem que passar, né, de forma correta, e aí os pais, cabem a eles a decidirem o que eles querem. Com certeza. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Olha só, a gente vai fazer uma rápida pausa. Na volta tem claramente super interessante, onde o Dr. César vai responder aqui várias dúvidas de telespectadores. E ainda tem receita aqui no Vida e Saúde, receita gostosa para esse diazinho frio que está fazendo por aqui, é a sopa light, incrível. Vida e Saúde volta já já.